Cara, eu preciso contar para você uma lição que eu aprendi com o Senhor já bem velhinho, de cabelos bem branquinhos, que um dia entrou na minha sala, com os olhos marejados, cheios de lágrimas e com um pedido urgente. Esse senhor desenvolvia em uma das favelas aqui de Curitiba um trabalho com escoteiros. E ele alcançava crianças e adolescentes e as ensinava que elas podiam ter sonhos, mudar de vida, ter futuro. Eles podiam fazer isso através de Jesus. E ele ficou sabendo de um acampamento, um evento que eu ia realizar com adolescentes aqui na cidade. E ele falou: pastor, eu gostaria muito que você levasse esses 12 meninos que eu cuido para esse teu evento, que eu sei que Deus vai se revelar para eles. Eu fui impactado por aquele pedido tão carinhoso daquele senhor, já de idade, velhinho. E eu então fiz um esforço, levantamos fundos, dinheiro e levamos os 12 meninos para o acampamento. Chegando lá, primeira noite de acampamento, os meninos reunidos no quarto, e eu pedi para que cada um se apresentasse, dissesse seu nome, de onde vinha, e assim foi, um por um foi dizendo de onde vinha e qual era o seu nome. E um jovem forte, negão, desceu da cama e falou: olha, pastor, meu nome é Urso, aquele lá é o Pudim, o Estrela, o Tuiuiu e o House. Nós somos do projeto de escoteiros do São Humberto. Eu falei: querido, que bom que você veio, seja bem-vindo. Dei um abraço nele e ele ficou me olhando e eu falei: nós vamos começar uma devocional agora. E comecei o estudo da Bíblia e aquele jovem ficou me olhando. Quando eu estava começando a falar, ele levantou a mão. Falei: pois não, Urso, o que está acontecendo? Ô pastor, eu queria pedir autorização para lhe chamar de chefe. Falei: mas por que isso, Urso? Ele: não, é porque lá nos escoteiros a gente chama os nossos líderes de chefe, eu queria te chamar assim. Eu falei: bom, fica à vontade, me chama como você quiser. Continuei a devocional, terminamos a devocional, e aí eu fui pôr a galera para dormir, já de madrugada, todo mundo deitando na cama. E se você quer fazer um teste da sua paciência, vá no retiro de adolescentes, cuidar de um quarto à noite. Ninguém para quieto, aquela bagunça, travesseiro para um lado, eu pedindo para a galera dormir, ninguém dormia. E de repente, no meio dessa muvuca, levanta o Urso: galera, o chefe mandou a gente dormir, tá muito tarde, todo mundo põe a cabeça no travesseiro agora, senão vocês vão se ver comigo. No mesmo instante, silêncio no quarto. Eu já gostei do Urso, aquele dia já fiquei amigo daquele cara. Dormimos bem, acordamos, e durante todos os dias de acampamento, Estrela, Pudim, Tuiuiu, House e o Urso participavam de tudo, todas as atividades. E eu não me esqueço da última noite de acampamento. Nós fizemos um culto da fogueira. Eu pedi para os jovens pegarem gravetos no chão e levarem até a fogueira e entregarem suas vidas ao Senhor e confessarem pecados, pedirem perdão dos pecados a Deus. E naquele instante, quando eu estava falando ainda, eu escutei um sussurro. Era o Urso: ô chefe, posso dar um testemunho? Falei: tem certeza? Posso dar um testemunho? E ele com um gravetinho na mão, eu falei: fica à vontade. E aquele jovem de 16 anos, com um gravetinho na mão, falou: olha, lá na vila onde eu moro, eu sou amigo dos traficantes. Eles eram os meus heróis. Ali naquele lugar eu usei drogas e eu fiz muita coisa errada. Mas hoje aqui, durante esse momento, eu entendi que Jesus pode mudar a minha vida. E eu quero jogar esse graveto na fogueira para declarar que a partir de hoje um novo tempo vai começar na minha vida e na minha história. Naquele dia, o Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House entregaram a vida a Jesus. Nós voltamos do acampamento e o Urso foi dar um testemunho lá, e o São Humberto estava sentado, aquele velhinho, olhando tudo aquilo. E eu não esqueço do rosto daquele senhor. Ele chorava vendo aqueles meninos. Quando terminou o culto, ele os abraçou, pôs eles na Kombi, levou para casa com todo carinho. No dia que o Urso se batizou e o Estrela se batizou, o São Humberto estava lá curtindo aquele momento.
E naquele dia eu entendi uma lição preciosa de Deus. Eu, com Jesus, sou a resposta de Deus para a vida de pessoas. O seu Humberto, com Jesus, foi um instrumento de Deus, uma resposta de Deus para aqueles meninos. Você, que entrega a sua vida a Jesus, pode dar respostas para as pessoas. A Bíblia nos conta a história de um homem que foi chamado por Deus para ser resposta no seu tempo. E a Bíblia também nos fala de alguns sentimentos que apareceram no coração desse homem, o impedindo de cumprir os propósitos de Deus. Esse cara era Moisés. Um dia ele sobe uma montanha, vê uma sarça pegando fogo que não se consome. E Deus fala com ele: eu quero que você vá libertar o meu povo do jugo da escravidão no Egito. Esse cara então começa a conversar com Deus. E nessa conversa aparecem vários sentimentos que são muito humanos, muito nossos, quando Deus nos dá um sonho, um alvo, nos chama para ser resposta. O primeiro sentimento foi: Deus, eu não tenho os meios necessários para fazer isso. Naquela época o Egito era a maior potência bélica do mundo. E aquele homem olhava para suas mãos, ele tinha um pedaço de pau. Eu creio que ele pensava: eu não tenho exército, eu não tenho armas, eu não tenho instrumentos necessários para libertar meu povo. E Deus diz para Moisés: Moisés, o que você tem nas mãos? E ele olha: Senhor, eu tenho um pedaço de pau, uma vara. E Deus diz para ele: Moisés, nas minhas mãos é mais do que suficiente. Joga no chão. Ele joga aquela vara no chão e ela se transforma numa serpente. Pega de novo, pela cauda, ele pega e se transforma num pedaço de pau, numa vara de novo. E Deus diz: com essa vara eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Eu creio que Deus coloca o suficiente nas nossas mãos. E Ele está te perguntando hoje: o que você tem nas suas mãos? Começa com isso. Isso é mais do que suficiente. Como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos e viu uma multidão com fome, mas ele levou aquele que ele tinha para Jesus e Jesus alimentou uma multidão imensa. Eu me lembro que quando eu comecei o trabalho com adolescentes, um dia eu estava orando lá na garagem de casa e perguntei para Deus qual era o campo missionário que eu deveria atuar. E Deus falou para mim: é nos colégios de Curitiba. E isso ficou muito forte no meu coração. Então comecei a orar por isso. E um dia eu estava andando de carro na rua e veio um flash. Eu vi um ônibus que parava na frente das escolas de Curitiba e eu enchia de adolescentes e levava para a igreja. E eu falei: já sei, Deus está me mandando comprar um ônibus. Só que eu tinha 20 anos de idade, não tinha dinheiro, não tinha recurso para comprar ônibus nenhum. E fui na internet, comecei a procurar os preços, tudo era muito caro. Então eu encontrei um ligeirinho velho, detonadão, mas que custava baratinho. E eu comecei a orar: Deus, me dá esse ônibus, me dá esse ônibus. Eu pus uma foto na prateleira lá de casa e todo dia que eu passava, via o ônibus, eu orava: Deus, me dá esse ônibus. E em 2 semanas Deus fez um milagre. Um atleta ficou sabendo do meu projeto nas escolas e resolveu doar um ônibus para a igreja. E eu lembro daquele ligeirinho prateado. Cara, eu andava com ele e era uma festa. E eu fui na diretora de um colégio, falei que eu tinha um trabalho contra as drogas, que eu queria ajudar meninos a terem sonhos de novo e a terem propósito de vida. E ela me deixou fazer o trabalho, entrei com um amigo e nós começamos a falar sobre drogas, mas ninguém ouvia a gente. Eu vi que o menininho lá no canto da sala dançava break, eu tinha aquelas roupas, eu falei: cara, tu sabe dançar? Ele falou: sei. E ele começou a fazer uns passos, o pessoal se interessou na sala. E eu chamei um outro e pedi um som na diretoria. E todo mundo parou para ver dentro da sala. Eu falei: vocês topam ir no pátio? Eles falaram: beleza. Pusemos o sonzinho, eles dançaram ali, parou o colégio para ver. Eu subi numa cadeira e falei: gente, Deus me deu um ônibus, porque Ele se importa com vocês. Esse ônibus vai parar na frente da escola. Contei a história toda do milagre de Deus e convidei aqueles meninos. Naquela noite
tinha tanta gente dentro daquele ônibus, quase 100 meninos espremidos, lotação. E eu levei aqueles meninos para a igreja, eles ouviram falar de Jesus e muitos se converteram. Mas eu não me esqueço, um outro dia que eu voltei com esses jovens para aquele colégio, para falar do amor de Deus, eu comecei a falar de Jesus. E os jovens que estavam passando pela rua, vendo a movimentação, eles subiram nos muros para ver o que estava acontecendo dentro do colégio. E quando eu comecei a falar do amor de Deus para aqueles jovens, e fiz o apelo, o convite para aceitarem, entregarem a sua vida a Jesus, eu vi aqueles meninos do lado de fora da rua, pondo a mão na grade, dizendo: eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. E eu orando com aqueles jovens na grade, aqueles que estavam vindo à frente, aqueles meninos chorando e confessando pecados, dizendo que eram envolvidos com drogas, queriam mudanças na sua vida. E eu chorava, porque o Deus que me chamou colocou algo tão pequenininho na minha mão, mas o que Ele colocou era mais do que suficiente. Deus te chamou para ser resposta. Eu não sei o que você tem, cara, mas isso nas mãos de Deus é mais do que suficiente. Deus quer te usar nesse tempo, nessa geração. Eu e você, com Jesus, somos a resposta de Deus para esse tempo.